Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN, eu sou o Beto Luquezzi e eu peço você para se inscrever no nosso canal, dar aquele like e também convidar os amigos para conhecerem o Estúdio RN. Nação, vamos hoje abordar 3 assuntos que eu julgo importantes porque muita gente andou falando desses temas e algumas pessoas tiveram uma posição um pouco, vamos dizer assim, além da curva em relação a essas 3 questões que eu vou colocar. Primeiro foi o retorno do Rodrigo Caio. A outra coisa é sobre o goleiro Agustin Rossi, que está no Al Nassr da Arábia Saudita nesse momento. E também vamos falar da partida entre Flamengo e Bangu pelo Cariocão. Nação, em relação ao Rodrigo Caio, temos que analisar que ele ficou fora sem jogar por muito tempo e que, obviamente, além de tudo, além do condicionamento físico, além do tempo de jogo, né, perde o timing das jogadas, porque o jogador fica muito tempo sem jogar e, obviamente, ele não tem aquele mesmo timing de um jogador que está jogando frequentemente. Esse é um detalhe. Segundo, ficou lesionado, ele já convive com lesões já há muito tempo e, obviamente, sempre o jogador entra um pouco mais cauteloso, né? Então, assim, eu acho que o retorno do Rodrigo Caio foi uma coisa muito importante. E mesmo que no primeiro gol, né, no gol do Bangu, deu uma certa impressão de que ele estava um pouquinho ali meio no timing errado, né, meio, sei lá, meio atrasado, meio perdido, né? Temos que também levar em consideração esse detalhe, muito tempo afastado. Então, assim, eu acho que algumas pessoas andaram falando que ele falhou no gol do Bangu, etc e tal. Eu acho isso aí uma tremenda injustiça. Acho que a gente tem que levar em consideração o fato de que ele retornou. Não sabemos, né, assim, se ele vai continuar tendo muitas oportunidades dadas pelo Vitor Pereira, porque a gente tem atualmente hoje zagueiros que estão à frente do Rodrigo Caio. Embora Rodrigo Caio em forma, sem contusão, sendo o Rodrigo Caio, ele eu acho que está acima de todos ali. Mas, infelizmente, perdemos um pouco a confiança nele nesse aspecto, pelas lesões. Então, acho que o retorno dele foi muito importante. Eu acho que ele estar à disposição do Vitor Pereira já é uma grande coisa. E termos esse jogador que faz parte daquele time super vitorioso de 2019, nesse momento, conta muito. Então, assim, eu acho que temos que dar o total apoio ao Rodrigo Caio e acho que, de fato, para quem ficou muito tempo parado como ele ficou, eu acho que foi um bom retorno. Nação, em relação ao Agustin Rossi, muita gente andou comentando que ele foi lá para a Arábia Saudita, no Al Nassr, e que o time saudita poderia oferecer muito dinheiro para ele após os 6 meses e ele ficar no Al Nassr. Vamos só, vamos dizer assim, esclarecer uma situação, né? Para deixar a coisa bem clara. Existe um pré-contrato assinado e registrado na FIFA. Então, é assim, esse pré-contrato ele é respeitado, ele tem que ser respeitado. Se o Al Nassr quiser ficar com o Rossi, vai ter que negociar com o Flamengo, porque a partir dos 6 meses ele tem que se apresentar ao Mengão. É assim que funciona. Então, essa coisa que andaram especulando de que ele poderia ficar na Arábia Saudita depois dos 6 meses, tecnicamente, ele só fica lá se o Flamengo concordar. Então, penso que o Flamengo quer ele, quer o goleiro. Acho que é importante ter um goleiro desse quilate no nosso elenco. Se ele vai ser titular ou vai ser reserva do Santos, isso não sabemos. Isso só o tempo dirá, os jogos dirão, os preparadores de goleiro dirão, mas o Flamengo querendo ter o Rossi daqui a 6 meses, o Rossi é do Mengão. Acho que está muito claro, não? Nação, para finalizar, eu quero fazer um comentário sobre o Flamengo e Bangu, o 1-1.
Bom, primeiramente tivemos dois aspectos positivos. Dois. A volta do Rodrigo Caio. E a outra, o Lohan jogando, marcando com 16 anos, um golaço. E sendo o jogador mais novo a marcar pelo Mengão, pelo profissional do Mengão. E outra coisa importante, tem que ser levado em consideração. Muita gente também criticou que o Vitor Pereira tinha que ter colocado alguns jogadores nessa partida. Quem? O Marinho? De repente o Marinho se machuca, a gente precisa do Marinho na Supercopa, e aí, como é que fica? Coloca o Pablo para jogar, de repente o Pablo se machuca e a gente tem problema com os zagueiros no jogo contra o Palmeiras, e aí, como é que fica? Eu acho que foi prudente, sim. Acho que o Cariocão... O Flamengo vai levar o Cariocão, mas o Cariocão não é o mais importante. O mais importante é a Supercopa, o mais importante é o Mundial de Clubes, o mais importante é a Libertadores, o mais importante é o Brasileirão, o mais importante é a Copa do Brasil, enfim. O Cariocão é legal, bacana, ganhar o Cariocão é legal, mas não é o mais importante. Então, assim, foco total na Supercopa. Então, eu acho que foi uma medida interessante. E outra coisa, vamos analisar aqui. Os jogadores, a maioria, são sub-20, são garotos. O ritmo do sub-20 é diferente do profissional. Ah, mas é o Bangu. Gente, com todo respeito, o Bangu é um time profissional. O Bangu é um time... Inclusive, eu, quando eu morava no Brasil e era repórter esportivo há muitos anos no Brasil, eu cheguei até a cobrir o Bangu. Eu já fui algumas vezes lá, o estádio de Moça Bonita, inclusive fazer jogos também. Assim, o Bangu é um time profissional. E o timing, a disputa, a energia, né? Tudo é diferente do sub-20. Então acho que os garotos nos representaram bem. Não perdemos a partida, empatamos, estamos bem na pontuação. O Fluminense vai tropeçar daqui a pouco, nós ainda vamos encarar o Fluminense, podemos ganhar do Fluminense. Então, o Fluminense vai enfrentar também outros times, e outros times grandes como Vasco, como Botafogo. Então, é claro que Vasco também vai perder pontos, Botafogo, enfim. Então, acho que o Cariocão, do jeito que está sendo levado, acho que está ok. Então, assim, eu acho que a gente reclama demais de barriga cheia. O mais importante, o foco agora é para a Supercopa do Brasil. Tá bom, nação? É isso. Acho que são os assuntos mais importantes que eu penso que deveria abordar com vocês, porque são fatos que realmente têm que ser destacados, né? E estaremos com vocês muito em breve, tá bom? É isso. Saudações rubro-negras.